Pessoal, hoje nós vamos falar então sobre posições operatórias. As posições operatórias são de extrema importância porque é a primeira ação que a gente vai ter quando a gente receber o paciente dentro da sala operatória. Então, o que é essa posição operatória? Consiste então, obviamente, no posicionamento, tá, do paciente cirúrgico na mesa operatória para ser submetido a uma intervenção proporcionando à equipe melhor acesso ao campo operatório. Então, se o paciente for colocado de qualquer jeito na mesa operatória, pode ser então que o cirurgião não tenha o melhor acesso e ele não consiga realizar a operação. Também é muito importante que o paciente fique confortável para que quando ele saia da mesa operatória, ele não sinta dores. Então, existem algumas considerações muito importantes que a gente deve realizar para que isso aconteça. Então, a gente tem que ter noção que colocar o paciente na mesa cirúrgica, né, ele exige destreza, força, habilidade e mobilização. A habilidade, né, e a destreza são pontos aí que a gente adquire ao longo do tempo, certo? Já a força, né, é aí uma questão relativa, porém, se a gente não sabe se a gente consegue pegar o paciente sozinho, a gente nunca deve fazer. Então, a gente sempre peça auxílio para as pessoas que estão ali dentro da sala operatória. Devemos fazer movimentos precisos, sincronizados e também delicados em relação à pega no paciente. A gente deve prevenir, né, principalmente a hipotensão, que é a queda da pressão arterial, o desconforto do paciente, traumas, que isso é muito importante, dores recorrentes e paresias, que são a paralisação de membros superiores ou então inferiores. A posição deve ser adequada ao tipo de intervenção, né? Devendo sempre se atentar para não haver, isso aqui é extremamente importante, compressão de vasos sanguíneos e nervos, né, proeminentes ósseas. Então, o paciente ele tem que ficar, o que a gente chama de posição anatômica. A gente sempre tem que colocar o paciente na posição que é normal para o organismo ficar, senão ele acaba sendo lesionado. Devemos também atentar sobre a compressão de órgãos com funções vitais, contato direto do paciente com partes metálicas da mesa, porque ele pode, né, sofrer um choque, e a hiperextensão de membros. A hiperextensão de membros é quando a gente estica muito né, as pernas, ou então, na verdade, as pernas não, né, mas acontece isso com os braços, com os membros superiores. Que é quando a gente estica muito o braço do paciente e aí ele acaba até se curvando para o lado que não é anatômico. E aí, quando ele for sair da mesa operatória, pode ser que ele tenha uma lesão ou então até perca o movimento dos braços. Pode ser temporário ou pode ser permanente. Então, aqui a gente tem, né, vamos falar um pouco sobre as posições operatórias. A primeira posição é a posição dorsal ou então supina. Preste muita atenção que ela é a posição onde o paciente fica completamente reto. E aí, as pernas estendidas e os braços aqui, eles ficam em formato de cruz ou, né, de Cristo Redentor, que a gente chama. Então, aqui a gente tem as amarrações, tanto aqui quanto nos braços, e o paciente geralmente é colocado nessa posição para poder fazer cirurgias aqui do tórax. A outra posição que a gente tem é a posição de Trendelenburg. Essa posição de Trendelenburg ela é feita para que o paciente, né, ele tenha aí um retorno venoso melhor e ele é feito para cirurgia. Ele também é colocado da mesma forma que é da dorsal, então as pernas aqui do paciente estendidas, os braços também, e aqui, além das amarrações nos pés e nos braços, a gente tem também uma amarração no abdômen para que o paciente não escorregue da plataforma, né, na mesa cirúrgica e caia. Então, esse tipo aqui de cirurgia pode ser, né, aqui também na parte do tórax ou então aqui também nos membros inferiores, né, na parte aqui da coxa, etc. A posição de decúbito ventral ou prona é quando a gente vai fazer a cirurgia no paciente, né, na posição aqui da coluna vertebral, ou então realizar cirurgias de próteses em relação aqui ao joelho ou então aos calcânhos. Também pode ser cirurgias, né, aqui de crânio. Então, o paciente aqui, a gente vai colocar ele de barriga para baixo e ao invés dos braços agora ficarem, né, aqui para o lado, eles vão ficar para frente. E as pernas continuam sempre estendidas. Aqui a gente também pode chamar, né, essa posição de prona.
A posição de Trendelenburg reversa, ela vai fazer o contrário da Trendelenburg normal. Então, o paciente aqui, ao invés de ficar com a cabeça para baixo, ele vai ficar com a cabeça para cima. É muito comum para cirurgias de crânio. Então, o paciente aqui novamente vai ficar com as pernas estendidas e com os braços em forma de cruz. Decúbito lateral é muito utilizado para poder fazer cirurgias renais, onde aqui o cirurgião ele tem total acesso à lateral do paciente. Então aqui é muito importante que a gente utilize, né, a questão do pêndulo. O que é esse pêndulo? O paciente, para ele não cair nem para um lado nem para o outro, a gente deve se atentar que a perna de baixo ela tem que ficar dobrada. Perceba que o pé do paciente está bem aqui, não está esticado igual o outro. Então, a perna do paciente fica dobrada e a perna que fica por cima dessa perna dobrada. Aqui a gente tem um coxim para poder dar conforto ao paciente e aí sim o paciente é amarrado aqui para que ele fique, né, bem confortável. Aqui a gente tem a posição de Fowler, ou então sentada, que antigamente alguns médicos utilizavam muito para poder fazer essa posição, cirurgias plásticas da mama, né, mamoplastias, onde o cirurgião ele poderia ver durante toda a cirurgia como estava ficando o aspecto da paciente. E aqui também algumas cirurgias de crânio também eram feitas com o paciente sentado. Posição de litotomia ou então ginecológica, ela é utilizada então para poder fazer cirurgias ginecológicas, né, todas ali que envolvem o períneo, o ânus ou então a vagina ou o pênis. E aí o paciente aqui, ao invés de colocar as pernas retas, ele vai ser colocado numa haste aqui, e aí a gente pendura as duas pernas e coloca elas de forma que abra espaço para visualização do períneo. Aqui os braços ficam em forma de cruz como nas outras. A posição de Depage, canivete ou de V invertido é a posição muito utilizada para poder fazer cirurgias do ânus. Então aqui, lembrando que aqui o que move não é o paciente que vai ficar arqueado. O que a gente arqueia aqui é a própria cama que ela vai fazer essa questão do V invertido. Então, a gente vai colocar os braços do paciente também em forma de cruz, né, expondo aqui essa região do glúteo e as pernas também caídas aqui em decline, sempre retas. Então é isso, pessoal. Em relação às posições operatórias, é isso. É bem tranquilo. Né? E em relação ao posicionamento do paciente nas camas, né? É interessante a gente fazer isso na prática mesmo, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida vocês me perguntem. Boa aula para vocês.